Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. E hoje estou aqui para lhe contar uma bela história, um fato real que aconteceu. Um garoto que ressuscitou de um afogamento. Pois bem, esse fato aconteceu em uma comunidade às margens de um rio, ou seja, uma comunidade ribeirinha. E eu lhe contarei daqui a pouco. Era um dia ensolarado. Todas as crianças estavam brincando às margens do rio, correndo sobre uma ponte. Sobre uma ponte de madeira estreita. E as casas eram todas próximo da ponte. Essa ponte fazia ligação com todas as casas e ao vilarejo. Essa ponte ficava em um igarapé, um rio pequeno. E todas as pessoas moravam às margens desse igarapé. Fora as pessoas que moravam no vilarejo. E essa ponte dava ligação das casas das margens do igarapé, da área alagada, com a área de terra firme que era a comunidade. E nessa ponte morava uma família que tinha crianças. E uma dessas crianças, numa manhã de sol, como já falei, desapareceu. Essa criança tinha uns 7 para 8 anos. Desapareceu. E quando a mãe veio, era mais 7 horas ou 8 horas, nessa faixa. Quando a mãe se deu por falta da criança, começou o desespero. A mãe ficou desesperada, sem saber por onde estava o filho. E o único lugar que ele poderia estar era dentro da água. Mas já era quase 11 horas da manhã, já tinha se passado várias horas, das 8 horas até 11 horas. Algumas horas já tinham se passado. Se ele estivesse debaixo d'água, certamente estaria morto. E toda a comunidade se mobilizou em busca da criança. Pessoas pulavam dentro d'água, pessoas procuravam pela mata, por debaixo da ponte, por cima da ponte, pelos locais mais indevidos possíveis. E não conseguiu achar a criança. Da onde essa criança morava para a foz do igarapé, a boca do igarapé, era mais ou menos 1 quilômetro de distância. Muita gente no rio. Atrás da criança. Até que uma criança, um garoto de aproximadamente 12 anos, buiou, gritou: encontrei a criança. Encontrei o menino. E todos ficaram: aonde? Onde foi encontrada essa criança? Na foz do rio, na boca do igarapé. E todos rumaram para lá. Como é que ele está? Ele está engatado num galho de madeira, galho de árvore. Está engatado num galho de árvore. E os homens pularam e um deles boiou com a criança nos braços. Era ele, o menino que estava desaparecido, porque a mãe estava desesperada. Mas felizmente ele estava falecido já. Por tantas horas debaixo d'água, ele se afogou. Morreu afogado. Estava morto. Deram como morto. Chamaram o enfermeiro da cidade, do vilarejo. Ele deu como morto a criança. E aí, a mãe sofrendo, começou o velório. E nesse momento do velório, a mãe desesperada e todos os familiares desesperados, clamando pela criança voltasse a viver. E a criança estava já falecida sobre a mesa. Quando de repente, uma senhora desconhecida apareceu e gritou: vocês querem que essa criança volte à vida? Sim, disse todo mundo. Sim, eu quero. Quem é você? Ela não se identificou.
e disse: então preste atenção no que eu vos ordenarei daqui para frente. Vocês têm um tambor de 200 litros aí? Se tiverem, comecem a abrir ele. Matam ele até transformar numa chapa. E assim o fizeram. Os homens pularam, pegaram o tambor, abriram ele de ponta a ponta, bateram até que se transformou numa chapa. Enfim, que 4 estacas na terra e coloque a chapa sobre as estacas. E assim o fizeram. Agora, arranje lenha da melhor qualidade, coloquem abaixo da chapa e toquem fogo. E assim o fizeram. Quando a chapa estava já fumaçando, disseram: a mulher replicou de lá: coloque agora um pano, uma toalha, um lençol molhado sobre a chapa. E depois que fizerem isso, coloque a criança de costa. E assim, aí todo mundo achou aquilo estranho. A mãe disse: vamos queimar o meu filho, eu não quero que façam isso com ele. E a mulher replicou: você não quer que ele volte a viver? Se você quiser, tem que ser feito isso. Colocaram o menino sobre a chapa e quando se espantaram, aquela quentura sobre aquele corpo pequenino, o garoto deu aquela gofada de água para fora. Fuá, fuá. Jogou bastante água e começou a se mexer. E eles pegaram a criança toda queimada e levaram para o hospitalzinho, o postinho de saúde que tinha na comunidade. E curaram a criança até ficar boa. Depois deram alta e essa criança está viva até hoje. Se alguém encontrar com ela, pode perguntar que ela lhe contará a história. Bem, meus amigos, esse foi mais uma história que eu lhe contei. Mais uma história verídica. E espero que vocês curtam e dê o seu like e comentem para ajudar o meu canal. Em breve voltarei com nova história, um novo caso. Aguardem. Tchau! Tchau.